Atos, capítulo 18. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para a cidade de Corinto. Encontrou ali um judeu chamado Áquila, que era da província do Ponto. Fazia pouco tempo que eles tinham chegado da Itália com Priscila, a sua esposa. Eles tinham saído de lá porque o imperador Cláudio havia mandado que todos os judeus fossem embora de Roma. Paulo foi visitá-los e acabou ficando ali para trabalhar com eles, porque a profissão de Paulo e a deles era a mesma, isto é, fazer barracas. E todos os sábados ele falava na sinagoga e procurava convencer os judeus e os não-judeus. Depois que Silas e Timóteo chegaram da província da Macedônia, Paulo começou a dar todo o seu tempo para anunciar a mensagem. Ele afirmava aos judeus que Jesus é o Messias. Mas alguns deles ficaram contra Paulo e o xingaram. Então, em sinal de protesto, ele sacudiu o pó das suas roupas e disse: "Se vocês se perderem, os culpados serão vocês mesmos. A responsabilidade não será minha. De agora em diante vou anunciar a mensagem aos não-judeus." Então ele saiu de lá e foi morar na casa de um homem chamado Tício Justo, um não-judeu que adorava a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, que era o chefe da sinagoga, também creu no Senhor Jesus, e todas as pessoas da sua casa também creram. Muitas pessoas da cidade de Corinto ouviram a mensagem, creram e foram batizadas. Certa noite, Paulo teve uma visão. E nela o Senhor disse: "Não tenha medo. Continue falando e não se cale, porque eu estou com você. Ninguém poderá lhe fazer nenhum mal, pois muitas pessoas desta cidade são minhas." E Paulo ficou ali 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus àquela gente. Quando Galho se tornou governador da província da Acaia, os judeus se juntaram contra Paulo. Eles o agarraram, o levaram ao tribunal e disseram ao governador: "Este homem está querendo convencer o povo a adorar a Deus de um modo que é contra a nossa lei." Quando Paulo ia falar, Galho disse aos judeus: "Judeus, se isso fosse alguma falta grave ou um grande crime, seria justo que eu tivesse paciência para escutá-los. Mas como é só uma questão de palavras, de nomes e da própria lei de vocês, resolvam vocês mesmos. Eu não vou ser juiz nesses assuntos." Em seguida, os expulsou do tribunal. Então eles agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o surraram diante do tribunal. Porém, Galho não se importou com isso. Paulo ficou muitos dias com os cristãos em Corinto. Depois se despediu deles e embarcou num navio para a província da Síria, junto com Priscila e o seu marido Áquila. Antes de embarcar em Cencreia, ele rapou a cabeça como sinal de que havia cumprido uma promessa que tinha feito a Deus.
Eles chegaram à cidade de Éfeso e Priscila e Áquila ficaram ali. Paulo entrou na sinagoga e falou com os judeus. Então lhe pediram que ficasse com eles mais tempo. Porém, ele não quis. E quando foi embora, disse: Eu voltarei, se Deus quiser. Então Paulo embarcou e partiu de Éfeso. Quando desembarcou em Cesareia, foi logo para Jerusalém. Ali ele fez uma curta visita à igreja e depois seguiu para Antioquia da Síria. Depois de ficar algum tempo em Antioquia, ele foi embora. Atravessou a província da Galácia e o distrito da Frígia, indo de um lugar para outro e animando todos os cristãos. Um judeu chamado Apolo, nascido na cidade de Alexandria, havia chegado a Éfeso. Ele falava muito bem e tinha um conhecimento profundo das Escrituras Sagradas. Era também instruído no caminho do Senhor, falava com grande entusiasmo e o seu ensinamento a respeito de Jesus era correto. Porém, conhecia somente o batismo de João. Ele começou a falar com coragem na sinagoga. Priscila e o seu marido Áquila o ouviram falar. Então o levaram para a casa deles e lhe explicaram melhor o caminho de Deus. Quando Apolo resolveu ir para a província da Acaia, os cristãos de Éfeso o animaram e escreveram cartas para os irmãos de lá, pedindo que o recebessem bem. Chegando lá, ele ajudou muito aqueles que, pela graça de Deus, haviam crido. Pois Apolo, com argumentos fortes, derrotava os judeus nas discussões públicas, provando pelas Escrituras Sagradas que Jesus é o Messias. Você já se perguntou qual é o segredo por trás de um avivamento verdadeiro? O que faz uma geração ser despertada pelo fogo de Deus? Hoje, mergulhamos nas palavras e no espírito de John Wesley, o homem que dizia: "Deem-me 100 homens que nada temam senão o pecado, e nada desejem senão a Deus, e abalaremos o mundo." Wesley não apenas pregava, ele vivia de joelhos. Seu ministério nasceu no lugar secreto, onde as lágrimas se tornavam brasa e a oração incendiava sua alma. Neste sermão adaptado, você será confrontado, inspirado e chamado a reacender sua vida de oração. Porque o fogo de Deus ainda cai sobre corações quebrantados. Irmãos, não há cristianismo sem oração. A alma que não ora é uma alma morta. O crente que não clama é como um corpo sem ar. A oração é o meio pelo qual Deus nos molda, nos santifica e nos enche de poder. Não é mero rito, é respiração espiritual. Assim como o coração pulsa no peito, a oração pulsa na vida de quem nasceu do Espírito. Quão trágico é ver muitos vivendo uma fé sem fogo, porque abandonaram o altar secreto. Quem ora pouco, ama pouco. Quem ora sem fervor, vive sem paixão. Mas quem se derrama aos pés do Senhor, é cheio do céu. Deus faz pouco com muitos discursos, mas faz tudo com um coração em oração. A chama do avivamento não começa no púlpito, mas no quarto. Quando ninguém está olhando, Deus está. Quando os olhos dos homens se fecham, os céus se abrem para quem busca com sinceridade. Ah, quantas vezes me vi prostrado no chão, implorando por um toque do alto, e posso testemunhar. O Pai que vê em secreto recompensará publicamente. Não despreze o secreto.
Nele está o poder que transforma nações. Não penseis que orar é algo leve ou decorativo. Orar é entrar em combate. Quando dobramos os joelhos, estamos entrando em batalha contra o mundo, a carne e o diabo. O inferno treme quando um justo ora com fervor, não com palavras bonitas, mas com coração quebrado. Já senti em meio à oração a opressão das trevas tentando calar minha boca. Mas maior é o que está em nós. Não é pela força humana, mas pelo Espírito de Deus que vencemos. E a oração é a espada afiada nas mãos do santo. Nunca vi uma transformação genuína sem oração fervorosa. Os avivamentos que marcaram gerações, da Inglaterra às Américas, da África aos rincões esquecidos da Ásia, todos começaram com um pequeno grupo. Homens e mulheres comuns, mas com um clamor extraordinário. Gente que se lançou aos pés de Deus com lágrimas, sem aplausos, sem plataformas. Eles não buscavam fama, buscavam fogo. Eles não desejavam reconhecimento, desejavam reavivamento. Eles não estavam interessados em cargos ou títulos, queriam que o céu tocasse a terra. Eles oraram como quem luta por vida. Eles jejuaram como quem carrega dores do mundo no coração. Eles choraram como quem sente a angústia de Deus por esta geração. Você deseja ver mudança na sua igreja, na sua cidade, no seu país? Então vá ao secreto. Não comece com microfone, comece com joelhos. Não pense em multidões, pense em lágrimas. Jogue-se ao chão, esqueça seu nome, olhe para o céu. É assim que o mundo é abalado. Quando um povo ora até o chão tremer, a oração verdadeira não apenas pede, ela transforma quem ora. Ela não é um roteiro decorado, é um processo cirúrgico. Ela rasga o orgulho, desarma as defesas, quebra o ego e desnuda a alma diante do Santo dos Santos. Antes de mudar o mundo, Deus muda o homem. Antes de levantar um pregador, ele forma um intercessor. Antes de enviar alguém às nações, ele o faz passar pelo deserto da dependência. Foi nos momentos mais solitários, com o rosto no pó, que recebi as maiores instruções do Espírito. Não foi no púlpito, foi no quarto. Não foi na conferência, foi no silêncio da madrugada. Foi chorando diante de Deus que ouvi a voz que me enviou. Foi gemendo sem palavras que entendi os planos eternos. Não busque ministério, busque intimidade. Não deseje visibilidade, deseje quebrantamento. O resto é consequência de um coração rendido. Porque a missão não nasce de estratégias, mas de encontros com o Deus vivo. Estudos são bons, teologia é necessária, pregações poderosas são bênçãos, mas nada substitui o clamor de um coração desesperado por Deus. Podemos ter os melhores métodos, os mais belos templos, os maiores eventos, e ainda assim estarmos vazios. Porque não são métodos que movem o céu, é o quebrantamento. Não são estratégias que fazem tremer a terra, é a fé pura, expressa em oração. Os avivamentos não nascem de conferências, mas de lágrimas. As cadeias não se rompem por lógica, mas por intercessão. A glória não desce por talento, mas por sede. Oh, que Deus levante uma geração de intercessores. Homens e mulheres que não aceitam o normal. Que oram até os ossos queimarem, até os céus se abrirem, até os grilhões do inferno se partirem. Deus procura adoradores, mas também busca oradores. Gente que ora em secreto, que ora com gemidos, que ora até ser moldado. Seja um deles, e o fogo virá. A oração que muda o mundo é a que primeiro consome quem a faz. Ela não é leve, ela arde, ela fere, ela revela, ela corrói o pecado escondido, expõe motivações erradas e purifica como fogo refinador. Quantas vezes me vi sem forças, sem direção, sem ânimo, até que dobrei os joelhos. E ali, naquele chão molhado de lágrimas, encontrei a fonte inesgotável. Quantas vezes minha alma estava fria, endurecida, cética, até que clamei, e fui aquecido pela presença viva do Espírito Santo. Você está cansado? Ore. Você está confuso? Ore. Você está seco? Ore. Não fuja, se lance, não corra, se ajoelhe. O mesmo fogo que me incendiou ainda está disponível hoje. Mas ele não cai sobre distrações, ele só desce sobre o altar do quebrantamento. Prepare o altar, traga o coração, e o fogo virá.
O segredo de uma vida constante não está na força, nem na inteligência, está na oração. A oração diária. A oração insistente. A oração sem maquiagem. Aquela que continua mesmo quando não há vontade. Aquela que persiste mesmo quando tudo diz para parar. Sabe o que mantém um homem firme quando todos caem? Oração. Sabe o que sustenta a fé em meio à perseguição? Oração. Sabe o que preserva a alegria mesmo na dor? Oração. A oração é a raiz invisível de uma árvore que resiste à tempestade. É a âncora da alma. É a corda que nos prende ao céu quando tudo na terra desmorona. Se você quer permanecer até o fim, permaneça em oração. Se você quer resistir à tentação, mergulhe na oração. Se você quer vencer o mundo, viva ajoelhado. Ela é a chama que nunca se apaga, se for alimentada com fé, humildade e perseverança. Alimente essa chama hoje, porque um mundo frio precisa de crentes em brasa. Você ouviu o clamor de um coração que viveu para orar e orou para viver. John Wesley não era um homem comum. Era um homem rendido, inflamado, moldado no secreto. A oração não era parte de sua vida, era sua vida. E hoje, esse mesmo fogo pode incendiar você. Curta, compartilhe e se inscreva no canal Pensadores Cristãos para continuar sendo edificado com mensagens fiéis dos grandes pregadores da fé. E lembre-se, o mundo ainda precisa ver o que Deus pode fazer por meio de um homem ou mulher totalmente entregues em oração. É bom lembrar que somos dependentes, pequenos e carentes, que abraçam e perdoam. É bom lembrar que somos imperfeitos, não temos o direito de julgar o nosso irmão. É bom lembrar que temos de ser um com o outro, ajudar a tirar do poço, se de repente alguém cair. Pois nessa vida é cheia de altos e baixos, de vitórias e fracassos, para quem quer competir. O mandamento que Jesus nos ensinou foi que Ele nos amou, sem fazer acepção. E esse amor preenche o céu, a terra e o mar. Tem poder pra perdoar qualquer que seja a transgressão. Então, pra que você atira a pedra em quem Jesus amou, crucificar a quem Jesus já perdoou? Você não foi chamado para ser juiz. Errar amando, mas Deus é quem conserta a carta do perdão. Aprenda com Jesus, estenda suas mãos. Deus lava o pecado e apaga a cicatriz. Que Jesus nos ensinou foi que Ele nos amou, sem fazer acepção. Que esse amor preenche o céu, a terra e o mar. Tem poder pra perdoar qualquer que seja a transgressão. E então, pra que você atira a pedra em quem Jesus amou, crucificar a quem Jesus já perdoou? Você não foi chamado para ser juiz. Errar amando, mas Deus é quem conserta a carta do
lava o pecado e apaga a cicatriz. Deus lava o pecado e apaga a cicatriz.